Hello! Aqui estamos de outras histórias. Guerra na Ucrânia. O que será que significa isso, hein? Desce a vinheta aí, Brad. Hello! Sou o Wagner, lembra de mim, né? Deve lembrar de mim de programas como Budismo Pop. Ó, minhas filhas estão reclamando, as duas agapornas aqui, tá? Se vocês ouvirem um chiadinho, é porque são inquilinas da sala onde nós gravamos. Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, assiste até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. E se liga, porque estamos a caminho dos 8 mil. Viaja nessa. Olha só, essa questão da guerra na Ucrânia é muito interessante porque as pessoas aqui no entorno, eu tenho acompanhado, né? A gente fica aqui no barzinho, senta ali no jardim para trocar ideia, troca ideia aqui no terraço. Eu tenho notado que as pessoas não estão entendendo direito algumas coisas que estão acontecendo no planeta. Domingo agora passado, né, conhecido como anteontem, eu estava numa roda e eu tô vendo o papo assim, o Bolsonaro blá 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 blá, aí, oh man, aí o outro falava assim, não, que o Lula blá 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 blá, oh man, eu não sei, ele fez isso, mas ele fez aquilo. Ele é misógino, mas o outro é condenado em 3 instâncias. Eu fiquei, uma hora eu falei assim, mas amigos, vamos aqui tentar observar o que está acontecendo aqui. Esse evento, ele é mais importante, por exemplo, do que a guerra na Ucrânia? Aí, as carinhas de espanto. É chato ser mais velho às vezes por causa disso, né? As carinhas de espanto dos meus brothers, alguns mais jovens, né? Porque a gente está dentro aqui de um negócio binário, maluco, olhando para o próprio umbigo, como se a gente fosse o centro dos eventos. Meus amigos, a guerra na Ucrânia é algo dramático no sentido humano, você sabe, né? Guerra, morte, refugiados, aleijados, destruição. Muito bem. Mas, quando você começa a olhar o movimento, você começa a entender que o Brasil é uma das pecinhas num tabuleiro internacional. A guerra na Ucrânia está inserida dentro de um contexto gigantesco. Gigantesco. O mesmo enorme contexto que envolve as questões da pandemia, dos remedinhos da pandemia. O negócio é muito mais dramático do que parece. A gente vê uma Europa se islamizando rapidamente. Difícil de entender. Alguns cientistas políticos acham que a França será um país islâmico em 2050. Eu vou estar com 97 anos para ver isso, né? Já imaginou que lindo? E as pessoas, enquanto estão olhando para esse processo da islamização, se esquecem de uma perigosa aliança eurasiana entre China e Rússia, que ninguém sabe direito o que pode produzir. São 2 potências nucleares. E a guerra na Ucrânia, ela entra num contexto de fazer surgir um conflito que desvie a atenção do mundo das questões muito importantes da pandemia e da economia durante a pandemia. Não percebeu isso? Todo lugar que teve lockdown, por exemplo, não resolveu nada e a economia se arrasou. Já tem estatísticas falando disso. Recentemente, o Senado americano cobrou de uma dessas nossas redes sociais importantes, que eu não vou falar o nome, né, naturalmente, como ela pôde produzir censura a informações que vinham de departamentos do Estado no setor de medicina. E essa grande rede mundial ficou mal no jogo porque não conseguiu responder a nenhuma das perguntas dessa comissão do Senado americano. Coisa recente, de um mês atrás. E a guerra na Ucrânia? Bom, a guerra na Ucrânia, ela cria um tipo de mobilização militar na Europa. Você sabe, a Ucrânia ela é vizinha fronteiriça da Rússia. Se a Ucrânia entrar para a OTAN, o que já foi cogitado antes da guerra, a Rússia do Putin teria a Europa Ocidental na sua fronteira. Quando a União Soviética foi criada, em 1924 para 25, eles trataram de fazer o país crescer e foram anexando Geórgia, Quirguistão durante a Guerra Civil e acabou criando um país enorme. E a União Soviética ficou tão poderosa que a partir da Segunda Guerra Mundial, o Stalin
usou uma estratégia fundamental. Cada país que era libertado do Hitler pela Rússia, aliás, viu gente, Hitler, Stalin, Mussolini, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Mas isso são outras histórias. O Stalin, à medida que ele libertava a Hungria, ele ocupava. À medida que libertava a Eslováquia, ele ocupava. Ele foi ocupando e criando uma linha protetora ao longo da fronteira da Rússia com a Europa Ocidental, que o Churchill chamou de cortina de ferro. The Iron Curtain. Churchill era ótimo, né? E, na verdade, o que acontece? Por que o Stalin adotou essa estratégia? Para impedir que acontecesse uma invasão como o Hitler havia feito em 41, quando, através do território da Crimeia, as forças nazistas invadiram aquele país comunista. E a Rússia teve que se virar para conter a invasão. Obviamente que, quando acaba a União Soviética, começam a acontecer algumas coisas que poder-se imaginar. Porque você vê o seguinte, um dos acordos que a Rússia fez enquanto estava se desmontando era que nenhum desses países fronteiriços iria para a OTAN. O que acabou não acontecendo. Hungria foi para a OTAN, Romênia para a OTAN, Bulgária, Estônia, Lituânia, enfim. Viu? Até as bichinhas não gostaram. Porque o que acontece? Quando você tem esses países agora fazendo parte da OTAN, esse flanco da Rússia está desguarnecido para qualquer ataque da Europa Ocidental. Por quê? Porque a OTAN foi criada para combater a União Soviética na Europa. A Europa sabia que o Stalin possuía forças militares capazes de invadir a Europa Ocidental toda. Então ela teve que se unir, 8 países importantes se uniram na organização do Tratado Atlântico Norte com apoio, armamento e dinheiro dos Estados Unidos. Ok? E qual era o acordo? Quando acabasse a União Soviética, a OTAN, teoricamente, teria que se dissolver. E nenhum país da cortina de ferro antiga entraria para a OTAN. Hoje, nós temos aí essa questão geopolítica incrível. Por quê? Porque agora a Finlândia e a Suécia querem entrar para a OTAN. E por que não entraram ainda? Porque na OTAN, para você entrar, tem que haver unanimidade. E como nos 26 países da OTAN tem um país chamado Turquia, que embora tenha aceitado sanções contra a guerra na Rússia contra o Putin, né? A Turquia está jogando nos dois lados. Ela aceitou bloquear, por exemplo, o Mar Báltico para os navios de guerra russos, que a OTAN pediu isso. Por outro lado, ela não só está comprando coisas da Rússia no mercado negro, como também ajuda a Rússia no seguinte sentido. Ela diz não à entrada da Finlândia e da Suécia. E se enquanto a Turquia estiver dizendo não, não adianta nem a Finlândia nem a Suécia se prepararem para entrar na OTAN. E quando é que a Turquia vai voltar atrás? Ninguém sabe. Por outro lado, ela está fazendo isso num jogo geopolítico, onde ela pode ajudar o Putin onde é possível e atrapalhar onde a OTAN exige, buscando um tipo de equilíbrio. E além do que, existe nesse momento todo um processo de comunização da América Latina, que é algo ainda mais dramático. E está dentro desse contexto geopolítico, porque você tem, por exemplo, na Venezuela, hoje um país socialista, você tem lá ajudantes militares da Rússia e você tem apoio do Irã. Aí eu perguntaria assim, por que o Irã e a Rússia estão apoiando a Venezuela? Será que é só porque ela é a primeira grande reserva de petróleo aqui da região? Talvez comparável até da Arábia Saudita? E antes da Guerra Fria acabar, isso seria impensável. Porque o Irã, como todos nós sabemos, é um país que apoia regimes totalitários e partidos que vão virar, obviamente, o terror de todos, como o Estado Islâmico, por exemplo. Lembra do Estado Islâmico? Um horror, né? Pois é, com apoio do Irã. A gente precisa entender que, enquanto ficar esse joguinho aqui, ele isso, não sei o que, aquilo, você está perdendo o jogo. Porque nós estamos vivendo um momento estranhíssimo. Os países estão ficando sem imprensa. Se não fosse a internet, a gente não saberia de inúmeras coisas. Recentemente, a informação de que a Suécia jogou fora 149 milhões de dólares em vacinas.
Uma amiga minha que trabalha com medicina, psicologia clínica e mora em Motala, na Suécia, estava no evento onde isso foi proposto e assinado. Um negócio muito esquisito. Porque você vê, a gente não tem ideia aqui de nada do que está acontecendo no mundo. E aí haveria uma pergunta a fazer, né? A quem interessa? Tanta falta de informação consistente sobre as coisas, tornando tudo pastoso, tornando tudo improvável. E as pessoas começam a viver no reino das opiniões. Opinião e nariz todo mundo tem. E a sua opinião, quando é confrontada com fatos e realidades, vira farelo, brother. Nada pode ser feito, né? Porque se você tem a opinião de que 2 mais 2 dão 7, você e o teu resultado já se danaram. Perfeito? Então é interessante notar que, além de não haver uma percepção de busca de conhecimento, ou mesmo sequer de informação correta, as pessoas discutem como se forem doutores. Não, porque na minha opinião, a sua opinião, tu é quem? Tu és quem? E é preciso perceber que, para a gente entender uma coisa, precisa entender várias outras. Eu sou historiador e hoje eu tenho estudado geopolítica. Eu passei o ano inteiro voltado para ler livros de geopolítica. Eu tenho estudado autores de geopolítica, porque historiadores não são cientistas políticos e nem são mestres de geopolítica, embora isso esteja incluído no contexto. Por outro lado, quando você olha para uma coisa e tem interesse e curiosidade, é melhor você conhecer antes de falar. As pessoas estão cheias de certeza porque não sabem de nada. Porque as pessoas que estão estudando não têm nenhuma certeza e estão tateando uma realidade volátil. Porque existe um jogo importantíssimo chamado informação e contra-informação. E outro chamado propaganda e contra-propaganda. Ora, se para um historiador, para um cientista político, isso tem que ser mexido com carinho porque é um enigma, como é que um amador ou alguém que não está nem aí para a escola ou que não lê livro nenhum vai ter opinião sobre esse tipo de coisa? Preciso ter mais cuidado, preciso ter mais atenção, porque, obviamente, o conhecimento não se faz sozinho. Mas como é então que a gente constrói um conhecimento consistente? Eu poderia te contar isso agora, mas isso, nesse momento, são outras histórias. A gente se vê.